Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Estamos aqui numa mais uma entrevista numa parceria do Ateliê Oriente com o Instituto NUS. Estamos entrevistando diretores e diretoras, idealizadores, idealizadoras e curadores dos festivais de fotografia brasileira. Hoje estamos recebendo duas verdadeiras lendas da fotografia brasileira dos festivais, que é o Giancarlo Miccarelli e o Juan Esteves. Já me assusto. A gente, isso às vezes parece um exagero, mas tanto o Juan quanto o Meca têm carreiras não só longas, mas muito profícuas e recheadas de estrelinhas, né? Tanto um quanto o outro. O Meca como diretor de arte inicialmente, depois também como fotógrafo e idealizador do Paraty em Foco, e o Juan não só como um grande fotógrafo, fotojornalista, retratista reconhecido, nacional e internacionalmente, mas também como editor de fotografia da Folha e depois do corpo curatorial do Paraty em Foco durante muitos anos, e os dois, nesse ano, confluíram, vamos dizer assim, as suas carreiras e estão tocando e curando e dirigindo o Paraty em Foco. Eu queria começar perguntando por uma coisa assim que a gente tem perguntado aos outros diretores e curadores. Quais que vocês acham que são as principais funções de um festival de fotografia no Brasil? Bom dia. Começa você ou começo eu, Juan? Vamos começar aqui. Começa mais velho, parte, né? Até do meu texto curatorial e tudo. O que eu acho assim, nós achamos, né, no Paraty, é que esses eventos, na verdade, eles promovem a fotografia e são os principais difusores de uma produção tanto já consagrada como aquela emergente, né? Quer dizer, daí o seu papel essencial na apresentação de novos talentos e também na preservação daqueles que construíram a história dessa mídia, né? Quer dizer, nós do Paraty em Foco, a gente acha que esse nosso espaço, que já se constitui há 15 anos, né, de existência, né, até como liderança na apresentação e difusão da cultura imagética e vernacular também, além da colaboração que a gente traz internacional, que sempre foi uma marca registrada do festival, né? Eu acho que é mais ou menos isso, né? Quer dizer, para mim, assim, a fotografia no festival, eu tenho que, tudo mostrar a fotografia, né? Um pouco o que é fotografia, porque hoje com as novas técnicas, inclusive hoje todo mundo é fotógrafo, né? Porque é que nem eu sempre digo, todo mundo sabe escrever, né? Mas quantos escritores são, né? Mas a gente tem visto também na convocatória, a gente tem uma surpresa, né? Tem recebido trabalhos e surpreende bastante a gente, né? Então essa é a nova comunicação, né? Eu acho que a nova fotografia, os festivais podem dar muito esse espaço, né? Eu acho que é muito importante, mas sem eu assim fico assustado, eu percebo assim quando a coisa é improvisada e quando a coisa tem uma substância, né? Tem base, né? A improvisada às vezes dá certo, mas se percebe que é improvisada, né? Então às vezes se passa assim algumas coisas improvisadas, mas depois no fundo você percebe que, né? Eu acho que é importante como saber escrever, né? Se você tem uma boa base que não é o meu caso, né? Tudo bem. O Meca, uma pergunta mais direcionada a você, apesar do Juan certamente também conhecer a gênese, né, de como é que o Paraty em Foco foi criado. Eu queria que você contasse assim rapidinho como é que você teve essa ideia, que é uma história muito gostosa e muito interessante. Por que você resolveu fazer o Paraty em Foco já lá há 15 anos? Então, isso veio... Bom, eu estava com a profissão bastante arrumada na Itália, porque como diretor de arte e como fotógrafo, eu tinha o meu espaço, né? Eu acho que uma das causas que me fez... Bom, primeiro de tudo, a saudade do Brasil, especialmente de Paraty, que eu conheci em 93. E ficou assim, marcada na minha... Ficou muito marcado. Eu, depois de 93, eu comprei uma casa no campo, fora de Milão, que o lugar era muito bonito, uma casa muito, muito linda. Saiu até na Maison de Marie Claire, fotografada por outro fotógrafo, não por mim. E aí, o que aconteceu? Com a mudança da fotografia, do digital, o analógico,
eu acho que todos os fotógrafos sofreram muito, né? Porque antigamente o pessoal me chamava porque sabia que eu custava aquilo e eu fazia determinado trabalho. Isso, mas tanto valia tanto para a publicidade como também para revistas, né? De repente, todo mundo se achou que podia fazer as fotos, quer dizer, virou fotógrafo, aquilo que eu falei antes. E aí começaram a perguntar quanto custa, né? Até uma vez eu tinha não vou dizer agência, né? Mas eu tinha uma art buyer, né? Não sei se vocês conheceram, você sabe que é uma art buyer dentro de uma agência. Sim, é o que pauta os fotógrafos. Então ela me chamou, aí fiz um orçamento, e era uma agência multinacional importante. E ela falou, poxa, aí começaram a puxar daqui. Eu falei, escuta, vamos fazer o seguinte, me diz quantos vocês querem, eu faço o trabalho para vocês, eu pago para vocês. Cara, eu perdi o cliente, né? Uhum. Mas me deu a satisfação de dizer, porque era insuportável. Uma vez eu estava com um cliente, disse, meu filho fez isso aqui, dá uma olhada. Falei, bom, se vê, falei, vai fazer o quê? Então, tinha uma série de coisas que, bom, mudava, a fotografia mudava, mas eu, como diretor de arte, eu tinha uma base, né? Então, depois ficou sempre aquela coisa de Paraty. Aí, um dia, eu passei fazer um trabalho aqui no Brasil, um cliente quis fazer um trabalho, inclusive um cliente de moda, ele queria fazer um trabalho com maiôs, né? Eu vim aqui fazendo, e como eu morei no Rio, né, de 72 a 81, eu fiz lá do lado de Arraial do Cabo, que a luz é mais forte, mais assim, eu gosto daquelas cores bem fortes, então. Depois sobrou um tempo e eu fazia 8 anos que eu vim ao Brasil. A última vez que eu vim foi quando eu fiz a exposição em São Paulo, não sei se vocês chegaram a ver, foi na Pan-Americana de Arte, em 96. Saí até como capa na revista Iris, saiu matéria, saiu incrível. Pena que eu acho que eu tenho essa revista aí. E aí, passei por Paraty, estava acontecendo a segunda Flip. E aí... A segunda? A segunda Flip. E aí estava um clima, sabe, muito legal, né? Não sei, ficou aquilo. Eu botei para a Itália e não sei como é que surgiu. De festival eu tinha ido 2 vezes ao Festival de Arles, mas assim, muito ano passando, né? Quer dizer, o Festival de Arles dura um mês, né? Quer dizer, é uma cidade muito maior, tem né, muito mais. Aliás, esse ano foi a primeira vez, depois de 50 anos, que não aconteceu, né? E nada, aí surgiu essa ideia. Bom, a gente não temos filhos, né? Tínhamos animaizinhos, tá? Aí ele decidi vender tudo e vem para cá. Só isso. Uma loucura. E falei, vamos para o festival de fotografia e abri a Galeria Zoom. Que a Galeria Zoom ainda tem um site online, tem 40 exposições. Eu acho que foi um marco, né? Porque foi muito bacana. E ficou a galeria no centro histórico, no primeiro andar. Tinha noite que subia 250 pessoas, das 8 horas às 11h30 da noite. Né? Tem quase 40 mil assinaturas, os anos que eu tinha ali, nos livros que eu tenho lá. Quer dizer, eu acho que marcou uma história. E o Paraty Foco, né? Aí fiz o primeiro na raça, assim, não sei nem como é que aconteceu. Quem me ajudou foi Photosite. O Photosite. O extinto Photosite, do Pisco, né? Tempo, mano, você trabalhava lá, né? Naquela época. Eu fui editor do Photosite, que foi o primeiro portal de fotografia brasileiro. Que tinha 60 Pisco, né, Juan? 60 mil... Pisco Delgado, né? Pisco, Adi Leite, Rogério Assis e Marcelo Subia, que foram fotógrafos que trabalharam comigo na Folha de São Paulo, e na sequência dessa abertura, acho que foi 2000, se eu não me engano, me chamaram para coordenar e editar o site, né? Depois se transformou numa revista. É até um caso muito especial de que aconteceu ao contrário. A maioria dos sites vem de uma publicação impressa e nós fizemos uma publicação depois que nós tínhamos o site com patrocínio da FINAC, um projeto meio louco que oferecemos para eles e que eles aceitaram. E a FINAC bancou o primeiro Paraty Foco. Sim, sim. As semanas de fotografia lá também tinha em São Paulo, aqui em São Paulo, semanas de fotografia Epson. Me lembro. Que aconteceu na FINAC. Exatamente.
E aí aconteceu, e pensa que eu tinha até dinheiro da prefeitura, nem sabia que podia ter utilizado, né? Mas, enfim, aconteceu e dali tive um pequeno problema com o pessoal. Agora, não vou entrar em detalhes, mas aí apareceu um outro personagem que todo mundo conhece, o Luiz Marinho, né? Que é da Laica, que se ofereceu. Ele apresentou o Iatan, e aí depois foi. Depois teve um ano, 2, 3 anos depois, o Iatan, o Marinho, tivemos um pequeno problema, ele saiu, aí eu chamei novamente o Iatan e fomos até 2015. Né? 2015, acho que foi, né? O último que fez o Iatan. Foi. Depois aí eu segui em frente, porque o Iatan decidiu sair num momento bastante complicado para mim também, né? Porque eu estava com problema de saúde e tal. O Marcos participou em 2, né? Também, Marcos, né? Chamei o Marcos. E nada, eu acho que o festival, claro, teve uma outra dimensão, provavelmente mudou algumas coisas, né? Chamou-se também um rapaz, que é o Érico Elias, que ajudou bastante nesses últimos anos, e com a parceria da fotografia melhor e com a raça e a coragem de todo mundo, estamos aqui. E chegamos aos 15 anos, né? Eu queria perguntar uma coisa para o... 16 anos agora. E a convocatória, depois que... Eu acho que a grande exposição do festival é a convocatória na quadra da Matriz, né? Todo mundo se surpreende. Sim. Eu acho que... marcante. Né? Deixa eu fazer a curadoria assim no senso visual, toda essa parte aqui é muito... Eu quase não abro muito mão disso, né? Mas claro que eu sempre... todo mundo ajuda, né? Porque eu fico atento às dicas, às ideias, né? Também o Juan, agora que voltou, quer dizer, no sentido assim, agora ele voltou, quer dizer, eu convidei ele a ser o curador, né? E é uma responsabilidade para mim, porque o Juan não é fácil não, né? Então deixa eu Meca, deixa eu te interromper. Meca, deixa eu te interromper um instantinho, Meca. Deixa eu te interromper um instantinho e fazer uma pergunta agora especificamente para o Juan. Uma coisa que a gente já conversou, e é uma coisa que surge, volta e meia, uma conversa que é um tema que surge quando a gente fala de festivais e encontros e feiras e tal. Juan, qual você acha que é a diferença entre o que é um festival de fotografia? A gente pode até falar que a noção clássica do festival de fotografia. O que seria um festival de fotografia? Olha, nós temos aqui no Brasil, a gente tem uma construção que inicia-se já na década de 80 ali, até final dos anos 70, né, com a turma da Funarte, Ângela Magalhães, Pedro Vasques, essas turmas e os encontros que aconteciam meio que informalmente, né? Isso foi evoluindo ao longo dessas décadas aí. A gente se aproximou de outros festivais internacionais como Arles, o Photo Houston e outros no sentido de trazer uma estrutura mais complexa nesses últimos anos, no qual o Paraty, sem dúvida, foi pioneiro. Quer dizer, o que interessa para um festival de fotografia várias coisas, na verdade. Uma ele está atento, ele tem uma função, um papel difusor importantíssimo na fotografia. É um momento que muitos fotógrafos, principalmente aqueles que estão iniciando a carreira ou são diletantes, de encontrar as pessoas de um modo mais íntimo, né? Mais próximo, conversar com as pessoas, com grandes autores, né? Isso foi uma preocupação do Paraty desde o início e criou-se até um paradigma dentro do festival, quando o Paraty trouxe, por exemplo, o Thomas Hopke, Ralph Gibson, David Alan Harvey, Loretta Lux, Claudine Dory, Pieter Hugo, Olivia Arthur, juntando com o Antoine de Agatha, juntando com profissionais brasileiros como Thomas Farkas, Cláudio Jaguaribe, J.R. Duran, Luiz Braga, Walter Carvalho, só uma coisa. Miguel Rio Branco, Otto Stupakoff veio no segundo. Ou seja, a ideia do festival com isso é o quê? É fazer uma
uma interação entre esses grandes e consagrados artistas e aqueles que são emergentes, né? Quer dizer, essa cultura ela se aproxima muito. E Paraty tem uma característica muito interessante, porque há uma informalidade nessa relação entre os grandes fotógrafos de nome e aqueles que não são, né? Estão iniciando. Então você está andando em Paraty, você entra num café, você se depara com um desses fotógrafos tomando um cafezinho dele ali de bermuda, sandália havaiana, e aí você senta, conversa com eles. Eu acho que nós tivemos, na grande maioria desses, não sei, depois o Meca pode passar os números da quantidade de fotógrafos internacionais que baixaram em Paraty, mas o que eu posso dizer nesses mais de 10 anos que eu fiz parte do festival, de diferentes maneiras, é que a grande maioria desses fotógrafos são pessoas muito afáveis, que estão ali, se dedicam à pessoa, eles conversam com todo mundo que pergunta as coisas para eles, mesmo fora da palestra e tudo, eles têm, ou seja, há essa interação muito rica dentro do conceito do festival, né? Quer dizer, essa eu acho que é uma função, isso é que distingue um festival de um encontro, né? Quer dizer, há muitos encontros que se autodenominam festivais, né? Mas um festival ele tem que ser muito completo também, né? Ele no Paraty você tem a leitura de portfólio, você tem as exposições, você tem exposições que permitem que os amadores possam participar de uma maneira democrática, se inscrevendo. Você tem as palestras que são importantíssimas, e essas palestras também elas mesclam pessoas que são do Brasil, que têm uma atividade cultural essencialmente também, um pessoal dedicado à pesquisa, à crítica, que é muito importante, porque o papel da crítica e da curadoria ele tem essa função de traduzir, talvez, para o grande público aquilo que esses grandes fotógrafos estão fazendo de uma maneira mais complexa. Então, um festival de fotografia, ele tem que juntar tudo isso. Segundo, ele tem que estar também no seu momento contemporâneo, né? É fundamental porque ele é um ponto gerador de ideias, né? Então essa análise toda é como uma Bienal que traz como era a função da Bienal antigamente, que era o quê? Reunir tudo que acontece naquele ano, né? Essa era a função da Bienal no início, todas as grandes exposições, os grandes artistas que aconteceram na Itália, no Japão, na China, nos Estados Unidos, e trazer para o nosso público ver. Então, uma característica fundamental nossa, que eu acho que é bem personalizada mesmo do festival, é trazer esses grandes players que estão aí no mundo afora para aqui para o Brasil, para que o público tenha um contato mais pessoal com eles, né? Porque hoje com a internet você pode conhecer o trabalho de todo mundo. Entretanto, essa função da curadoria na escolha das pessoas, da organização do festival, ela é essencial para filtrar o que pode valer a pena e o que não pode, né? Quer dizer, o festival não é uma reunião de gente simplesmente para passear na cidade, que é bacana, em outras cidades também que são, mas ele tem que ter essa função didática, pedagógica, inclusive, que é muito importante porque nem sempre a internet ela cumpre esse papel. Ela é muito democrática, ela oferece tudo isso, mas ela também oferece uma montanha de informações que a pessoa não tem como, as pessoas mais, digamos, não profissionais não tem como decodificar essa montanha de informação. Então, esse papel eu acho que é o mais importante do festival e é o que distingue um festival de verdade de um mero encontro fotográfico. Perfeito. O Meca e Juan, né, também. Mas peraí, bom, já estamos... Só um minutinho. Agora, no site do Paraty em Foco tem um histórico, né? Tudo. Tem todos o que aconteceu. Eu acho que
o histórico é impressionante. Às vezes eu entro, Impressionante. 2015, 2019. Então, ali você tem uma lista que, às vezes, a gente fica olhando assim e diz, mas como é que chegamos a esse ponto? É um número considerável mesmo. Nós tínhamos mais dinheiro também, né? Porque tudo mudou depois também. Nos últimos 5 anos, as coisas mudaram bastante, entendeu? Ficou muito mais O difícil. mundo. Então, aí, mas mesmo assim, a gente tem que resistir, né? Eu sempre até fizemos uma vez um anúncio, não deixamos a peteca cair e tal. Quer dizer, é isso, né? Mas a história está aí. Eu acho que esse ano, é evidente que vai sofrer. Não vou dizer, e nós temos a data 16 a 20 de setembro, né? Quer dizer, estamos bem adiante com a data. Então, até final de junho, nós falamos aqui, inclusive aqui em Paraty, eu tive a reunião com a secretária de Turismo e Cultura e até com o próprio pessoal da prefeitura. Está todo mundo aguardando. Não adianta ficar agora falando assim. É evidente que aquela ideia que nós tínhamos de trazer alguns personagens vai mudar, né? Mas a gente vai fazer uma coisa bacana, né? E que Saiu o som aqui do Meca. Nós já chegamos a ter, Paulo, para você ter uma ideia, no auge do festival, enquanto a gente ainda tinha os grandes patrocinadores, né? Porque o festival ele demanda muito dinheiro para ser feito, né? Isso também é uma diferença grande para os eventos menores, né? Quer dizer, a partir do momento em que você começa a oferecer uma produção maior, os outros, a gente fica na obrigação também de sempre ter um material ao mesmo nível, né? Então, houve épocas no festival que nós tínhamos 5 eventos, 5 encontros diários, né? Ou seja, o festival tinha 5 dias ou 4 úteis, né? Porque o domingo 5 dias, era 5 dias. Mas o domingo às vezes quase não conta tanto nessas palestras, porque é mais outro tipo de atividade, workshop, essas coisas. Mas nas palestras diárias dos 4 dias nós tínhamos 5 eventos, ou seja, eram por dia, né? Quer dizer, trazendo convidados do exterior, e esses convidados, grandes fotógrafos que eu já mencionei aí, entre sei lá, uma dezenas deles vieram. Christopher Anderson, havia também a relação entre os que estavam aqui, né, que faziam essa ponte para todo mundo e a participação da plateia, né? Fora os workshops e tudo, chegou a ter festival com quase 300 pessoas fazendo workshop. É um número absurdo, na verdade, que a gente conseguiu dentro de um país como o Brasil, né? Mas tínhamos uma equipe bastante de pessoas, né? Quer dizer, trabalhando, tal, porque naturalmente tinha mais verba, então permitia gente bem alinhada, porque se foi construindo, né? Foram crescendo, começaram dentro do festival e foram se alinhando dentro do festival. Então as pessoas estavam fazendo um trabalho muito em sintonia, né? Então as coisas funcionavam mais ou menos. Ultimamente não é que não funciona, funciona também, só que a gente reduziu o tamanho, né? Porque, obviamente, sem... Bom, o Paulo Marcos passou por duas... Você passou por duas, né? 16, 17, e você esteve com a gente também, né? Exato. Você continua sempre com a gente, mas você participou diretamente, né? Não, eu seria a favor de ter Paraty em Foco 4 vezes ao ano, que seriam 4 motivos para eu ir a Paraty, que eu adoro, independentemente do festival. Paraty realmente é uma cidade muito especial nesse sentido, né? E tem a ver com o que vocês estão falando também do tamanho delas, né? Do tamanho de Paraty e também ser uma cidade histórica, quer dizer, tem um atrativo, esse atrativo de proporcionar esses encontros que são tão ou mais, às vezes, importantes, como o Juan falou, né, para esses fotógrafos iniciantes, às vezes são até mais importantes do que a própria palestra de alguém conhecido, consagrado, né? Porque é esse encontro que modifica, muitas vezes, a vida das pessoas. Então, o festival tem que ser, e eu acho que é um pouco isso que vocês estão falando, né? Tem que ser essa plataforma vibrante de mudança de paradigma para as pessoas que estão lá. Desde do garoto de 19 anos que começou a fotografar agora, até o Thomas Hopker, que deve estar com 80 e alguns anos.
Então, esse Paraty é uma cidade perfeita para isso, né? Sem dúvida, Paulo, porque, inclusive, a gente teve várias situações, por exemplo, que a partir da vinda desses grandes profissionais aí reconhecidos no mundo inteiro, pessoas que já estiveram em todos esses festivais que eu já citei aí na França, nos Estados Unidos, na Europa, eles acabam desenvolvendo outros trabalhos, inclusive aqui em função da vinda deles no Brasil. Alguns até ficam aqui, ficam permanentes, que foi o caso do Martin Parr, que todo ano passou a vir para o Brasil, e outros fotógrafos, quer dizer... David Alan Harvey, né? O David Alan Harvey viraram habituês, né? Eles viraram habituês e isso... Virou quase um menino de Ipanema. Exato. Isso é muito rico, porque são duas vias, né, de troca, né? Não é só uma. O sujeito não senta ali naquela cadeira, escuta a palestra e vai embora, né? Então essa uma vocação, diria, do Paraty, que não se perdeu em nenhum momento, porque ele continua tendo essa mobilidade, né, das pessoas se encontrarem ali, conversarem. Felizmente, eu acho que até estava dizendo antes, 99,9% desses convidados são de uma índole muito boa, né? Fotógrafo, a maioria viajante, sempre é um sujeito ali que está disponível, né? Então, isso foi muito bom para... Teve casos raríssimos de fotógrafos que talvez não fossem tão simpáticos, né? Alguns ficaram bravos comigo, né? Alguns ficaram, mas não foi culpa minha, tá? Foi culpa do Iatan. E também, outra coisa importante, Paulo, que eu tenho que destacar é que, assim, as temáticas do festival, elas são importantes porque a fotografia ela tem uma função intrínseca de marcar o seu tempo, né? O seu momento contemporâneo, e esse momento contemporâneo ele se transforma em história. Quer dizer, o nosso encontro contemporâneo de 5 anos atrás já virou história. Quer dizer, então a responsabilidade de um festival é muito grande com isso, porque você tem que ter a responsabilidade de estar cuidando não só dos participantes, oferecendo a eles um conteúdo de qualidade sempre, mas também oferecendo esse conteúdo juntamente com essas mudanças, né? Quer dizer, ele tem que, parte do seu conteúdo, ele tem que vir do que está acontecendo no momento, né? Quer dizer, e não só, por exemplo, esse ano, o nosso tema é emergência e permanência, porque a gente está num momento crítico na questão ambiental. Agora, particularmente, se somou a esse momento da pandemia que nós estamos vivendo, que faz parte desse conteúdo mais global, né? Ele está inserido dentro de um problema mundial também. Então, e a gente procura tratar isso de uma maneira não só documental, mas também com a arte fotográfica, né? Então, nós não temos só uma função de denúncia ou de informação, que faz parte. Nós vamos... A nossa ideia era trazer, já conversamos com vários fotógrafos que atuam, são mais engajados, digamos assim, ou ativistas na área ambiental, como também aqueles que fazem uma proposta desse mesmo espaço ambiental, mas de uma maneira mais voltada para a arte. Então, esse ecletismo de misturar tanto o documental quanto a arte, ela é essencial também para ter um leque mais amplo de manifestações fotográficas importantes e contemporâneas dentro do país. Nesse sentido, só um comentário aqui, né, Constantino? Nesse sentido... Desculpe. Juan, nesse sentido, também entra a fotografia vernacular, mais ou menos com uma perna em cada uma dessas bases, vamos dizer, a fotografia ativista e documental e a fotografia mais interpretativa e subjetiva, né? Que eu acho que isso também é uma coisa muito interessante que a gente percebe nos festivais de um tempo para cá, a potência que a fotografia vernacular ganhou, né? Ganhou de importância. Parece que algumas barreiras preconceituosas, a gente pode dizer,
em relação à fotografia vernacular foram sendo derrubados, me parece, e que os festivais tiveram uma importância muito grande nisso. Sem sombra de dúvida. Houve uma inserção e muitas vezes até um resgate, eu diria assim, essa pluralidade que também caracteriza o Paraty em Foco, de ter uma abrangência geográfica, inclusive, né? De poder conjugar o Brasil inteiro. Isso é uma característica desde os primórdios do festival. Então, a gente traz gente do Pará, do Rio Grande do Sul, do próprio Rio de Janeiro, São Paulo. A gente sai do eixo, né? São Paulo, Rio, Minas, né? Roraima, veio gente de Roraima. Esse eixo, quer dizer, e trazer uma produção riquíssima, né? Que vem sendo produzida, que não faz parte desse mainstream, digamos assim, mais popular, e fotógrafos que estão trabalhando nas duas vertentes de maneira excepcional, né? A gente tem essa turma que já veio para o festival, como o Pedro Davi, o João Castilho, o Pedro Mota, que tem um trabalho sobre um ambiente sensacional, que é uma das nossas ideias também para esse festival, né? Que atinge tanto a questão ambiental, a questão vernacular do estado onde ele vive e produz, até a questão que se insere na arte estabelecida. Quer dizer, são fotógrafos que estão aí nas galerias de arte, são fotógrafos que estão produzindo muito. Você tem o Eustáquio Neves lá também em Minas, você tem a turma do Rio Grande do Sul, e não só, Pernambuco está se tornando, tem também uma produção exemplar. O Pará nem se fala, né? Com todos aqueles fotógrafos incríveis que o Pará tem. Então, essa junção geográfica e vernacular, ela é essencial para que esse festival seja plural mesmo. Quer dizer, não estou diminuindo os outros encontros, talvez, mas eles são mais voltados para aquele eixo onde eles acontecem, né? Até porque é difícil mesmo. Isso é o nosso grande problema de produção, né, Mecarelli? É trazer essa turma toda nesse Brasil que é gigante, né? Então, isso tem um custo muito alto também, e até pelos internacionais também, mas foi a nossa proposta desde o início, né? E a gente tenta mantê-la. Os internacionais é o seguinte: os internacionais conseguimos ter uma grande parceria com os consulados, né? Exato, porque os consulados eles bancam realmente a vinda desses personagens. E esse ano já tínhamos 3 quase certos, né? Um que era o espanhol, que era uma parceria inclusive com a revista Ojos Rojos de Espanha, que eles fazem um festival lá também no Mediterrâneo, que o ano passado aconteceu o primeiro, e eu acho muito bacana de fazer uma ligação com eles, eles estão muito afim, né? E tinha um holandês, uma holandesa muito bacana, tem um trabalho muito bom, e um norueguês, que é um bicho do mato do norte, né? Que tem um trabalho também muito, muito... E tinham iniciado também um diálogo com a Inglaterra, que é um fotógrafo que nós queríamos que viesse, que tem um trabalho incrível. Ele ganhou, inclusive, o WordPress Photo, né, com a foto que é um rinoceronte com a faixa vermelha, com os olhos tampados, que é uma história que esse rinoceronte ia ser devolvido à natureza. Bom, enfim, cara assim, muito, muito... E, enfim, e queríamos trazer uma americana que eu fiz um post dela quando dividi um post dela a Beth Moon. Pô, o post dela, quando chegou quase a 100 mil visualizações, pô, impressionante. Então, quer dizer, e eu falei com ela, porque, sabe, você fala do Paraty em Foco, e todo mundo, Paraty em Foco, tal. Puxa, claro, a gente, né, fica assim até, eu não digo que, mas fico até surpreso, né, mas claro que dá muito prazer, né. Eu acho que isso não é só pelo Paraty em Foco, é para toda a fotografia brasileira. Quer dizer, complementando o que o Giancarlo está falando, Paulo, há um reconhecimento internacional do Paraty. Quando a gente contata um fotógrafo de fora, ele, na maior parte das vezes, ele já ouviu falar do Paraty. A gente lembra até, eu não me lembro se foi 2011, 2010, algum desses finais aí, que o The New York Times pôs ele tem uma sessão que é por que você deve conhecer tal lugar.
E aí saiu Paraty. Por que você deve ir a Paraty um dia, né? É uma sessão muito lida no The New York Times pelo mundo inteiro. E aí, entre as 10 coisas, lógico, né? A praia de Paraty, o setor histórico, citava tanto a Flip quanto o Festival Internacional de Fotografia de Paraty, né? Quer dizer, há um reconhecimento desses fotógrafos, o que para nós é muito satisfatório, né? De ver porque há essa difusão também, né, Paulo? Porque quando você não faz uma coisa bem feita, você sabe que a nossa comunidade ela mete o pau mesmo, né? Agora com redes, com a internet piorou muito. Então, se acontece uma falha no festival, é o que mais se fala. Pauleira, né? É pau deles. Então, se você comete uns erros, né? Claro que ninguém é infalível, mas se você faz a coisa mal feita, lá fora o Martin Park vai falar, olha, não vai para lá porque lá aconteceu isso comigo. Olha, e os brasileiros também, né? Porque de certa forma eu já tenho acompanhando os festivais desde a década de 80, né? Com as semanas de fotografia da Funarte, que foram fundamentais, foram onde nasceu toda essa história dos festivais brasileiros. E é muito fácil de querer fazer. Eu já vi festivais lançados que nunca chegaram a acontecer. Quer dizer, as pessoas acham que é muito fácil chegar lá, bota um nome, vou fazer um festival e sai por aí convidando tudo que é fotógrafo para ir. Não é mais assim. Hoje nós atingimos com o Paraty um grau de profissionalização muito grande, que respeita o fotógrafo, tem cachê para o fotógrafo, tem tudo isso que ele tem que fazer. Você não pode convidar um fotógrafo para ir e não querer pagar um cachê para ele. Ele trabalha. Ele tem uma atividade dele na cidade onde ele trabalha e tudo. Quer dizer, a gente procura sempre ter esse respeito pelo fotógrafo, pelas pessoas que estão lá também. Afinal, são profissionais, né, que estão dando o seu... Quando a gente convida um fotógrafo como o Miguel Rio Branco, o cara tem 40 anos de fotografia nas costas, né? Então você tem que ter um respeito mesmo, e é o que o Paraty procura fazer. Agora estamos em outro momento. O ano passado, outro momento, porque agora as coisas são bem complicadas. Então, é o seguinte, a gente torce e está trabalhando para que volte mais ou menos uma certa normalidade. Outra coisa, o ano passado veio uma fotógrafa que foi, inclusive, ela fez uma exposição sobre o Quilombo, era muito linda lá na Casa da Cultura. Sim, a Maria Balcazar. Maria Balcazar, exatamente. É uma boliviana americana. Uma colombiana, boliviana americana. Ela vive em Nova York. E o padrinho dela é David Alan Harvey. Ele gravou um vídeo, aí o vídeo está, inclusive, falando do Paraty em Foco, que ele já tinha estado no Paraty em Foco, falando muito bem do festival, né? E ele depois levaram, ela expôs também em Miami, em outro festival, tal, levou o logotipo de Paraty em Foco. E o padrinho dela era o David Alan Harvey. Então, então, você vê, como se chama? A Flor Gardunho, né, que é um grande personagem de fotografia, ela veio aqui, ela ficou apaixonada. Ela me mandou depois. Um negócio assim. Então, a gente fica muito assim, satisfeito, e ela veio através do consulado mexicano, né? Exatamente. Então, essa parceria com o consulado é muito bom, porque eles bancam realmente, né? A gente faz uma planilha, banca a passagem, tem até um cachê para eles. Então. É muito satisfatório poder fazer isso aí. Infelizmente, nesse momento aqui, nós estamos realmente muita dificuldade. No escondo, né? Nós estamos trabalhando para patrocínio e tudo, mas a dificuldade acho que não é só nossa, é de todo mundo, né? Mas eu acho do país, né? A normalidade, hein? É uma dificuldade do país, né? A diferença, Paulo, é que, por exemplo, a diplomacia internacional, europeia, Inglaterra, esses países que o Giancarlo já citou agora aí, que nós estamos já conversando desde do final do ano passado, na verdade, eles têm uma política cultural muito forte. Quer dizer, eu não vejo, por exemplo, o nosso Ministério de Relações Exteriores promovendo a fotografia brasileira, aliás, nem a arte brasileira.
eles estão até tentando enterrar tudo isso, na verdade. Né? Não, mas Aqui é a minha opinião pessoal, não é a opinião do Paraty em Foco. Peraí, não é o seguinte, não é que queira entregar. Eu acho que é de interesse nosso. O que acontece? Desde quando começou, a gente sabia que por exemplo, a Magnum, né, grande agência, então a gente trouxe personagens da Magnum, né, quer dizer, vieram tal. Mais de 10. Mais de 10. Então o que acontece? Eles vieram. Então, é o nosso interesse de buscar, entendeu? É claro que na Itália também existem dificuldades, né? Por exemplo, a Itália também, eu creio que a França, qualquer um, mas, por exemplo, a Espanha também. Aí, o que acontece? A gente fala, através da Secretaria de Cultura do Estado, tem uma equipe que trabalha em relações exteriores, e depois do ano passado parece que extinguiram, não sei, esse ano mesmo. Mas eu cheguei a fazer umas né? E depois eu comecei a receber convite dos consulados para o coquetel na casa do consulado da Holanda, o coquetel na casa do consulado da Alemanha. Eu vou lá e, entendeu? E conheço pessoas e quando chega, para quem pobre, muito gozar, muito assim satisfatório, né? Eu fico fazendo até para a cidade o secretário de turismo, porque eu chego lá, estou representando Paraty, o Paraty em Foco, mas estou representando Paraty. E quando você fala Paraty, não Paraty em Foco, mas Paraty, você fala do festival, que eu me apresento, tal, do festival, e fala de Paraty, eu quero ir conhecer e tal. Isso é muito bacana. O cônsul da Espanha veio aqui, o ano passado, nessa época, estava aqui, porque tinha a festa do Divino, ele gosta de fotografia, eu tenho até a foto dele fotografando aí a festa do Divino, né? Então, esse interesse, a cidade é uma grife, né? E eu acho que isso ajuda muito, né? E o festival tendo qualidade é melhor ainda, né? Porque você pode fazer um festival sem qualidade, numa cidade com uma grife, e não acontece nada. Entendeu? Gente, a gente estourou aqui o nosso tempo um pouquinho, como a gente previa, né? Claro que a conversa vai embora e a gente tem tanta coisa para falar, né? Como eu falei no começo, vocês têm carreiras não só cheias de estrelinhas e coisas marcantes, mas longa, extensa, e o próprio Paraty em Foco, né, já existe há tantos anos, é um festival tão importante e tão abre portas para muita gente, tanto como o Juan falou, tanto de fora como de dentro do Brasil. Né? Infelizmente, a gente vai ter que encerrar, mas eu queria que vocês falassem, finalizassem de alguma forma, se vocês quiserem falar alguma coisa, né? Falar um minutinho aí, dar um tchau para quem está assistindo a gente. E, mais uma vez, muito obrigado por participarem dessa entrevista, dessa série de entrevistas. A gente vai começar a subir as entrevistas para o nosso canal no YouTube, tanto do Ateliê Oriente quanto do Instituto Nous. E, evidentemente, vocês sabem disso, mas eu gostaria de deixar aqui bem registrado, né, que eu torço muito pelo Paraty em Foco, o Meca sabe disso, o Juan também tenho certeza, e a Kit também, e o Ateliê Oriente, tudo que puder fazer para ajudar o Paraty em Foco, a gente está aqui. Obrigado, hein, Paulo. Obrigado a vocês. Obrigado. Aliás, essa função de vocês também é essencial também, de compartilhar todas fazer essa difusão cultural, é o que a gente está precisando nesse momento. Nos fortalecermos de alguma forma, né, Rô? Eu acho que é sempre, eu acho que não só o momento, eu acho que a gente tem que estar. A fotografia, realmente, eu acho, ela, como diz, é uma coisa, virou uma arte que todo mundo pratica, né? Só que tem a facilidade, né? E eu acho que através dos festivais a gente consegue, através também das chamadas que a gente faz, tal, você dá um estímulo, né? E colocando, como diz o Juan, esse pessoal novo. E eu agora fico surpreso que tem gente até com um certo nível que estão se inscrevendo também na convocatória. E isso ajuda, né? Porque isso ajuda, estimula os outros, né? É claro, é um ano muito difícil. A gente não pode deixar de pensar nisso, porque estamos dentro desse problema. Não é um problema só do Brasil. Na Itália está acontecendo a mesma coisa, na França, na Espanha. Eu falei outro dia com o cônsul da Espanha, falei com o pessoal na Espanha também, estão recuperando, mas naturalmente saem machucados. Então, agora a gente vai tentar fazer de tudo. Tem pessoas trabalhando para a gente conseguir também patrocínio, tal. A prefeitura também tem interesse que aconteça. É um ano atípico. Então, sabe,
o festival também vai ser um pouco atípico. Eu acho que não só o Paraty em Foco, mas todos os outros que acontecerem. Até a própria Flip, eu acho que vai ser bastante distinta, né? Diversa do que era programada. Então é isso. Eu espero voltar à normalidade, sobreviver, já que sou velhinho, né? Pô, 74 anos, mas a Úmbria, o coronavírus não vingou muito na Úmbria, que é a minha região que eu nasci, né? Então ali parece que não gostou de Umbro, não. Chegou vai ver que foi isso. Maravilha. Meca, mais uma vez, muito obrigado. Juan, mais uma vez, muito obrigado. Estamos aí, vamos remando junto que a gente vai mais longe. Obrigado a vocês. Aqui, e vocês todos, e vamos trabalhar juntos. Vamos nessa. Falou, Juan. Obrigado, a gente vai se falando aí. E E é isso. Giancarlo.